sua necessidade, tá? Eu acho que agora o áudio melhorou, tá? Manda um alô aí, certo? Amém? Deu para ouvir? Então vamos lá. Quero trazer uma palavra, certo? E o tema é escolhido pelo coração. Primeira coisa que você tem que entender é que as escolhas de Deus são soberanas. As escolhas de Deus são soberanas. É soberana. Deus escolhe a todos. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Você vai ver como Deus nos vê de dentro para fora. Qual a importância do olhar penetrante de Deus para conosco. Como Deus é soberano em todas as coisas para nos abençoar e estar sempre conosco, tá? Hoje as escolhas de Deus acontecem para aqueles que têm certeza de que Ele o chama. Porque a Bíblia diz, vinde a mim, todos vós que está cansado, e eu vos aliviarei. Então Deus escolhe, Deus chama pelo nome, e Ele sabe a importância de estarmos na sua presença, fazendo a sua vontade, certo? E eu quero ler aqui 1 Samuel, capítulo de número 16, o verso 7, que diz assim, ó, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor não vê como o homem vê. Guarde essa palavra. O Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Escolhido pelo coração. Meus amados irmãos, observe só. A vida de Davi é um grande exemplo para cada um de nós. E porque a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, diz assim, e quando este foi retirado, levantou-se como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Primeira coisa que atraiu Deus, ou melhor, a primeira coisa que Davi atraiu de Deus foi a sua atenção. E ele não atraiu através de gestos, mas através da sua vida íntegra, através do seu coração, tá bom? Então, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E outra coisa, meus irmãos, escreva na sua agenda, vale a pena ser fiel ao Senhor. Porque o resultado de Davi está em Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. De Davi veio o Messias, veio Jesus, veio o Salvador do mundo. A importância de ter o coração que Deus se agrada. A importância de ter Deus na vida. A importância de permitir que Deus trabalhe o nosso coração. Meus irmãos, essa importância é tão grande que Deus, ele se alegra com isso. Deus trabalha em nossa vida. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Israel nunca viu um homem com a comunhão tão grande, com um desejo tão grande e com algo diferente a não ser Davi. Davi foi um grande herói de Israel e também foi o salmista mais inspirado e nos ensina através das suas práticas, através do salmo, como Deus está conosco. A confiança de Davi estava nos salmos. Deus trabalhou no coração de Davi para que o Senhor viesse lhe abençoar e o Senhor esteve sempre com ele, estendendo as mãos e abençoando. E através dele nós aprendemos que Deus nos protege, que Deus nos guarda, que Deus está conosco. Um homem como Davi, que desde a sua adolescência ele aprendeu a amar a Deus, aprendeu a tê-lo como, em primeiro lugar, no seu coração.
Davi aprendeu no pasto a servir a Deus. Davi aprendeu cuidando de ovelhas, que Deus é Deus e merece adoração. Ele aprendeu na adolescência, na juventude. As escolhas da vida estão nesse período de adolescência, da juventude. Se você errar na adolescência, errar na juventude, você vai colher frutos do seu erro por toda a vida. Por isso, aprenda a escolher certo, para que o Senhor venha lhe honrar. Deus achou Davi. Atos 13, 22. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O Senhor não está falando apenas, ele está decretando sobre Davi. Ele está dizendo, achei Davi, homem segundo o meu coração, que vai executar a minha vontade. Por quê? Porque Deus já tinha visto Davi por dentro. Deus viu Davi de dentro para fora. Meus irmãos, e como nós devemos aprender com Davi a ser um homem segundo o coração de Deus? Primeiro, pelas escolhas de Deus. Deus escolheu Davi. E por que Deus escolheu Davi? Deixa eu mostrar para vocês aqui 7 pontos importantes. Número 1, Deus encontrou Davi cuidando das ovelhas. Isso fala de trabalho. Deus encontrou Davi cuidando das ovelhas. Isso fala de trabalho. Davi estava tomando conta das ovelhas do seu pai. E lá ele estava trabalhando, labutando. Enquanto ele trabalhava, Deus trabalhava na vida dele. Enquanto ele cuidava das ovelhas, Deus fazia com que os seus passos fossem abençoados. Deus encontrou Davi no trabalho. Você está trabalhando agora. Você está aí na sua empresa, na sua casa, ou você que é pastor, está no seu gabinete pastoral, pesquisando, estudando a Bíblia, orando. Isso é trabalho. Deus nos chama para o trabalho. Trabalho que venha render frutos, para que ele seja glorificado em nossa vida. Então, Deus encontrou Davi cuidando das ovelhas, fala de trabalho. Número 2, Deus encontrou Davi louvando o seu nome. Isso fala de adoração. Ninguém é, segundo o coração de Deus, se não viver uma vida de adoração. Mas você fala assim, mas eu não sei cantar. E quem disse que adorar é cantar? Adorar é render graça. Adorar é louvor, é você abrir o coração e expressar a sua eterna gratidão. Quando você ora, Senhor Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto pelo que tu é, pelo que tem feito, obrigado pelo alimento. Isso é um ato de adoração. Davi louvava a Deus. Só que no caso de Davi, ele cantava. A Bíblia diz que ele tinha aquela harpa, certo? Louvava a Deus. Aí você fala assim, mas eu não tenho harpa. Mas não precisa, rapaz. Se você colocar um hino de louvor, você pode cantar a Deus. O louvor sobe para o céu como aroma suave. Tá bom? A presença de Deus. Número 3. Deus encontrou Davi inocente. Fala de pureza. Ele era adolescente. Ele estava no pasto. Davi tinha uma vida de comunhão com Deus por causa da sua pureza. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o Senhor Deus viu em Davi, olhou para Davi, trabalhou no coração de Davi, e Davi foi abençoado por causa disso. Deus encontrou Davi puro. Número 4, Deus encontrou Davi orando. Isso fala de comunhão com o Senhor. Está na presença de Deus em comunhão. Davi estava orando, falando com Deus. Meus irmãos, a nossa vida de comunhão com Deus é uma vida plena, é uma vida espetacular. Deus nos chama para termos uma comunhão plena com Ele, uma comunhão ímpar com Ele. Número 5, Deus foi ao encontro de Davi em sua casa. Fala de compromisso com a família. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Davi era sujeito ao seu pai. Davi respeitava a atitude do seu pai e a autoridade do seu pai. Ele respeitava. Por isso Deus o escolheu. Deus escolhe obedientes. Deus não escolhe desobediente. Você pode ser um fenômeno no púlpito, você pode cantar bonito, pregar bonito, isso aí não importa. Obediência é princípio para a vida. Princípio de Deus para a sua vida e para toda a eternidade.
Deus encontrou Davi com o coração igual ao seu. Isso fala de aliança, de compromisso. Deus encontrou Davi, Deus fez uma aliança com Davi. Um homem com o coração igual ao seu. Deus está agora, neste exato momento, entrando na sua casa, no seu trabalho, aonde você está agora, para fazer uma aliança com você. Porque Ele está olhando você de dentro para fora. Você está me vendo aqui por fora. Óculos, camisa e tal. Agora Deus nos vê por dentro, como nós somos por dentro. E isso é motivo da gente se alegrar e também motivo de ficarmos preocupados, tá? Deus fez uma aliança com Davi, meus irmãos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque o Senhor viu o seu coração e fez uma aliança com ele. E em último lugar, Deus encontrou Davi em sua simplicidade. Diz a Bíblia que Davi era um simples pastor de ovelha. Isso fala da sua humildade. Deus encontrou Davi, um simples pastor de ovelha. Não é a função que faz o homem, é o homem que faz a função que exerce. Não é pelo fato de você ser um ungido, aí derrama o óleo na sua cabeça que você se torna um Superman. Não é a função, é o que você faz da função. Ora, Davi era um simples pastor de ovelha. E Deus escolheu ele para ser o grande rei de Israel. Nós não temos noção, eu e você não temos noção que é o que é ser um rei, porque nós vivemos em uma democracia, em uma república, não em uma monarquia. Mas quando o príncipe William casou com Catherine, seu casamento foi transmitido para o mundo todo e mais de 2 bilhões de pessoas estiveram acompanhando aquele casamento. Casamento real, londrino, é transmitido para o planeta todo. O mundo para celebrar um casamento. Veja a importância numa família real. Meus irmãos, Deus separa um simples pastor de ovelha, e eu vou repetir, um simples pastor de ovelha, para ser o grande rei de Israel, porque viu humildade no coração de Davi. Seja humilde. A palavra humildade vem de pó, de barro, vem da essência do ser humano. Eis o nome do primeiro homem, Adão. Adão é Adã, significa barro. Deu para entender? Deu para entender? Deus nos chamou para vivermos uma vida de humildade. Deus escolheu Davi pela sua humildade. E que Deus seja glorificado em sua vida. Tá bom? Quero orar por você, para que Deus te abençoe, para que o Senhor Deus venha abençoar a sua vida, para que o Senhor venha estender as mãos sobre o seu coração nessa manhã tão especial. Tá bom? Ore comigo. Eu quero orar por você, para que Deus te dê uma semana abençoada. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, poderoso Pai, Senhor amado, nós estamos na tua presença. Ser conosco nesse dia tão especial. Abençoa essa semana que está começando. Ser conosco. Derrama da tua graça, da tua bênção e da tua direção a favor do teu povo. Eu te peço, Pai, todas as bênçãos a favor da tua igreja. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Quero agradecer a todos. Deus abençoe a sua vida nesta manhã especial. Quero louvar a Deus